Boa noite. Começando aqui pela TVC, através dos canais 2 da Blue, 14 da NET, o programa de TV do SIMP. Programa este sob a responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas. Nessa noite de 21 de outubro de 2016. O programa de TV do SIMP, que vai ao ar todas as sextas-feiras, ao vivo, aqui pela TVC, das 19 às 20 horas. O programa do SIMP, que é voltado especialmente aos servidores públicos municipais, também atinge a toda a comunidade pelotense que assiste diariamente a programação da TVC. Na apresentação, eu, Thiago Botelho, vice-presidente do SIMP, estarei junto com vocês, como frisei, até às 20 horas, conduzindo o nosso programa de TV. O programa do SIMP, que semanalmente passa aqui pela TVC, nós também disponibilizamos as suas imagens, os vídeos, enfim, todos os programas realizados aqui pela TVC, ao longo destes mais de 8 anos, nós sempre disponibilizamos ele, o programa em si, em todas as nossas mídias eletrônicas. Então, sempre que você não tiver a oportunidade de nos assistir aqui ao vivo, ou que até deseje rever ou até ver algum programa perdido, você, através de todos os nossos endereços eletrônicos, você pode acessar, verificar quantas vezes você assim desejar. Nós lembramos que o nosso programa, embora aqui semanal, sempre ao vivo, todas as sextas-feiras, os programas que encontram-se nas nossas mais diversas plataformas eletrônicas, mídias, você não necessariamente acesse só os programas de TV do SIMP. Também tem outros vídeos que que já trataram de assembleias, de mobilizações, festas, enfim. Então, logo a gente já vai estar colocando todas as mídias aí para vocês acompanharem. O nosso programa de TV desta noite de 21 de outubro de 2016, hoje nós estamos trazendo 4 vídeos, porque o nosso objetivo sempre é, semanalmente, que se trata a nossa programação, de fazer uma atualização da agenda, ou seja, de algumas atividades, dentre as diversas realizadas ao longo da semana, sempre atualizá-los, trazer a vocês as informações necessárias, voltadas, como eu disse, especificamente para os servidores públicos da Prefeitura de Pelotas. Então, quando a gente trata de um programa para até chegar o outro próximo, nessa lacuna aí destes 7 dias, a gente registra algumas demandas, algumas pautas aí que foram abordadas, tratadas, e nós as registramos, trazendo em forma de vídeos para vocês. Então hoje estamos trazendo 4 vídeos que ao longo do programa estaremos demonstrando e tratando sobre os temas neles abordados. Também nós temos aqui alguns informes importantes de algumas atividades da categoria, algumas convocações do SIMP para a categoria dos municipários já agora para a semana que vem. Nós temos praticamente aí 2 compromissos para os servidores públicos, especificamente da Prefeitura. Claro que para a direção do SIMP nós temos compromisso todos os dias com as demandas, não só em âmbito municipal, mas nacional, que vou estar com certeza aqui comentando no programa, mas aqueles de convocação à categoria dos municipários, nós já temos 2 atividades elencadas para a semana que vem. Então, você fica atento aí ao nosso programa que logo também já estarei as informando destas convocações. E, como sempre, outros temas de pauta e alguns ofícios e encaminhamentos já dados, alguns com retorno, com respostas, e aí nós vamos também tratá-los aqui no nosso programa desta noite de 21 de outubro. Então nós vamos às mídias eletrônicas do SIMP para lembrá-los, reforçá-los, que através delas que o SIMP as utiliza e abrevia, diminui esse espaço entre o sindicato com os servidores, estreita esses laços, pois essas mídias permitem que a gente possa diariamente entrar em contato com os municipários, informar das atividades desenvolvidas ao longo de cada dia especificamente, e são locais que nós
deixamos registrado em forma de matérias, de vídeos, todas as informações pertinentes aos municipários. Então, Wagner, quando tu quiser colocar para nós aí as nossas mídias, iniciando pelo nosso site, né? Você que deseja acessar a página oficial do SIMP, é o www.simpelotas.com.br. Essa é a nossa página eletrônica, o site oficial do SIMP. Quem acessa esta página, no canto superior esquerdo, ali contém miniaturizado o vídeo do último programa de TV do SIMP, exibido ao vivo aqui pela TVC, tá? Também você encontra outras informações, as matérias, diariamente ali também colocadas, informações que você vê também como os horários de atendimento de alguns serviços prestados na nossa própria entidade, como a nossa assessoria jurídica, a médica clínica geral, nossa odontóloga. Então, vários desses serviços que são ofertados, disponibilizados aos nossos sócios independentes na própria sede do sindicato, ali contém todas essas informações. Também você vê a lista completa dos nossos convênios, aqueles parceiros que oferecem os seus serviços e que oportunizam em forma de descontos especiais, com formas de pagamento facilitadas pelo SIMP. Ali, para quem é sócio, pode ter como referência toda essa gama de conveniados com o nosso sindicato. Além da nossa página oficial, um outro meio que você tem de entrar em contato conosco, através também seja por via de uma denúncia que deseja se fazer, algum arquivo que queira enviar em anexo, um documento, um vídeo, fotos, enfim, é o e-mail oficial também da entidade SIMP. Então, o e-mail do SIMP é o simp@simpelotas.com.br. Então, repetindo, você pode formular a sua denúncia para tratar de condições de trabalho, de relações interpessoais, enfim. Esta ferramenta você também pode enviar o que você assim desejar por anexo e também para fazer questionamentos, críticas, sugestões, elogios. É o e-mail oficial da entidade, é o simp@simpelotas.com.br. Na sequência, temos o nosso Twitter. Pelo Twitter, lá, para quem utiliza-se desta ferramenta, postamos sempre o título das nossas matérias e o link respectivo de tal matéria. Então, por exemplo, temos uma matéria que trate de uma assembleia. Esta matéria ela encontra-se na íntegra em nosso site. O que nós fazemos lá no Twitter? Nós colocamos o título desta matéria e o seu respectivo link. Então você, conforme acessa, clicando no link, o remeterá diretamente na íntegra para esta matéria lá postada em nosso site. Então, para aqueles que desejam ser os nossos seguidores, twitter.com/simpelotas. Temos também o nosso canal de vídeos no YouTube. Então, quem quiser rever os programas de TV e outros vídeos, como das mais diversas atividades desenvolvidas pelo SIMP, alguns vídeos informativos, você lá pelo site do YouTube, colocando youtube.com/simpelotas, você acessa o nosso canal de vídeos, ok? Então, quem quiser ir rever um programa de TV do SIMP, ou perdeu alguns programas e deseja vê-los pela primeira vez, alguns colegas não possuem TV por assinatura, né, mas têm acesso à internet, então é uma disponibilidade aí que qualquer um pode acessar através de dispositivo eletrônico, seja via um smartphone, um tablet, um computador, um notebook, enfim. youtube.com/simpelotas é o nosso canal de vídeos. E por fim, o nosso Facebook, a fanpage do sindicato. Quem deseja ler lá as nossas postagens, curti-las, comentá-las, compartilhá-las, deixar um questionamento, um elogio, uma dúvida, uma crítica, você nos encontra no Facebook pela nossa fanpage denominada SIMP Pelotas.
Então, quem tem conta no Facebook, coloque ali na pesquisa Simp Pelotas, já achará a logomarca, esse banner, né, que nem nós temos aqui no nosso GC, bem no rodapé aqui da sua televisão. Nós temos aqui, ó, bem embaixo aqui do meu dedo, nós temos aqui essa espécie de um banner, é a mesma imagem que aparece para quem procura lá no nosso no Facebook a nossa fanpage. Então, para o Simp Pelotas, você acessará diretamente a nossa fanpage e ali diariamente colocamos matérias, informações, além de, pelo seu chat, o bate-papo, diariamente também respondemos todo e qualquer questionamento que nos chega, né, de uma forma mais sigilosa, mais íntima. Um colega quer fazer uma pergunta de cunho particular, não quer utilizar de uma das postagens na fanpage, na timeline, ali na linha do tempo, então é preferível que através de uma mensagem privada, fechada, pelo bate-papo, envie e com certeza nós faremos todo o esforço necessário para dar o encaminhamento, fazer com que a sua demanda possa ser de fato encaminhada, ou se tratando de uma resposta meramente técnica, de cunho ali escrito apenas, que temos que lidar, com certeza faremos também por esta ferramenta. Além de lembrarmos que temos os telefones da entidade, 3028-7236 e o 3225-7236. O Simp funciona de segunda a sexta, das 8 às 11h30 e pela tarde das 13h30 às 18 horas. Já o telefone aqui para sua participação ao vivo neste programa, até às 20 horas, é através do número aí na sua tela, 9122-8820. E você pode mandar mensagem escrita, seja via SMS, famoso torpedo, ou via WhatsApp. Em ambas situações, mensagens escritas, né? Nós não podemos colocar aqui mensagem de áudio, por exemplo, via WhatsApp. Então, a sua participação ao vivo para nós ela é muito importante e, da mesma forma, pode enviar o seu questionamento, sua crítica, seu elogio, sua sugestão. Com certeza, nós leremos aqui ao vivo, ok? Então, envie a sua mensagem para o 9122-8820 via SMS ou WhatsApp. Estamos aqui online, conectados ao vivo durante toda a nossa programação. Então, vamos começar os trabalhos propriamente dito pelos informes. Nós temos aqui um primeiro informe voltado especificamente aos sócios e dependentes do Simp. A partir da semana que vem, já desta próxima segunda-feira, será alterado o horário de atendimento aos sócios e dependentes da nossa médica clínica geral, a doutora Rosângela Terres, ok? Então, ficará da seguinte forma: o atendimento para os nossos sócios dependentes lá na nossa própria sede, com a doutora Rosângela, que é clínica geral, o atendimento de segunda a quinta-feira será das 16h30 às 17h30. Então, de segundas às quintas-feiras, o atendimento será das 16h30 às 17h30. E somente nas sextas-feiras, que o atendimento será das 13h30 às 14h30. Então, repetindo, a partir desta segunda-feira, dia 24, o horário da nossa médica clínica geral para atendimento aos sócios dependentes, somente ele será alterado. Continuam todos os dias da semana atendimento com a nossa médica clínica geral. Apenas de segunda a quinta, o horário será das 16h30 às 17h30 e nas sextas-feiras, das 13h30 às 14h30. Um outro informe também para sócios dependentes é o atendimento odontológico, oferecido pela nossa querida doutora Kellen Marini, exclusivamente entre os dias 31 de outubro a 5 de novembro, tá? De 31 de outubro a 5 de novembro, não haverá atendimento aos sócios dependentes por parte da doutora Kellen, nossa dentista, em função da mesma se fazer presente em um congresso,
ok? Então a gente salienta que de 31 de outubro a 5 de novembro, exclusivamente neste período, não haverá atendimento com a nossa dentista, em face dela ter de se fazer presente em um congresso, ok? Então encontram-se aí os 2 informes de atendimento específico aos nossos colegas sócios e dependentes do SIMP. Este outro informe que darei agora, ele também vai fazer parte num determinado momento do programa, num dos nossos itens de pauta e que temos até vídeos para tratar. Então, o SIMP está convocando a categoria dos municipários, ou seja, todos os servidores da Prefeitura de Pelotas, seletistas, estatutários, enfim, todos os municipários estão sendo convocados pelo SIMP para uma paralisação somente no turno da tarde, uma paralisação para esta segunda-feira, dia 24 de outubro. E será uma paralisação com atividades à tarde e atividades unificando segmentos do Estado, da União. O que é esta paralisação? Ela é o resultado de uma assembleia mais recente, onde já foi aprovado pela categoria dos municipários que todas as manifestações, paralisações, mesmo que em nível estadual, federal, que fosse de forma organizada, contra a PEC 241, que limita os gastos públicos, congela os investimentos por 20 anos, principalmente nas áreas de saúde e educação, que seja contra o PLC, que é o projeto de lei complementar 5416, que renegocia as dívidas dos estados com a União, e contra as reformas previdenciária e trabalhista, todo esse pacotaço aí, um presentão que o governo do Michel Temer vai oferecer para todos os brasileiros, principalmente a classe trabalhadora, em todo sentido, seja da iniciativa privada ou pública. Contra tudo isso é que convocamos uma paralisação no turno da tarde desta segunda-feira, dia 24 de outubro, às 15h30, no Largo Edmar Fetter, junto ao Mercado Central. É o horário previsto para concentração dos municipários. 16 horas será o lançamento oficial para toda Pelotas da Frente em Defesa do Serviço Público, das conquistas sociais e trabalhistas. Então, o lançamento oficial desta frente será às 16 horas. O que é esta frente, pessoal? Como o próprio nome já diz, é ela que está em luta em nível aqui local de Pelotas, em defesa do serviço público, em luta para manter as conquistas sociais e trabalhistas até hoje. E ela é uma frente que reúne amplamente movimentos sociais e sindicais. Então nós temos representações desde a Associação dos Servidores da Universidade Federal de Pelotas, a UFPEL, a ADUFPEL, a Associação dos Docentes da Universidade Federal de Pelotas, temos do SINASEF, Sindicato Nacional dos Servidores Federais, temos do Sindicato dos Metalúrgicos, temos dos trabalhadores nas indústrias e cooperativas de alimentação em Pelotas, temos o próprio SIMP, que representa os municipários, o CEPER Sindicato, que representa os professores e funcionários de escola da rede estadual. Enfim, temos os mais diversos segmentos, não vou citar todos aqui porque são muitos, só citei alguns para exemplificá-los. Todos esses, mais os movimentos sociais, de representações de estudantes do Instituto Federal Sul Tecnológico, Rio Grandense, o IFSUL, temos da Universidade Federal de Pelotas, enfim. Esta frente, a sua composição, o seu lançamento oficial, a explicação do trabalho, das atividades, do seu propósito, será às 16 horas desta segunda-feira. Às 17 horas, haverá um ato que será denominado contra a PEC 241, contra o PLC 5416, contra
outras reformas previdenciária e trabalhista, fora Temer, nenhum direito a menos. Então o SIMP convoca os municipários para esta segunda paralisação somente no turno da tarde. Somente no turno da tarde. Eu friso isso por quê? Porque o cartaz da referida paralisação que está sendo entregue nos locais de trabalho e já desde o início da semana passada ele tem sido postado, compartilhado em todas as mídias eletrônicas do SIMP, mídias estas as quais há pouco tempo aí nós já as divulgamos. Está muito claro, está expresso no cartaz: paralisação dos municipários, turno tarde. E mesmo lá no Facebook, um monte de gente está colocando como pergunta embaixo: que paralisação, qual turno será a paralisação? A paralisação será de dia inteiro, mas o cartaz está ali, está bem grande. Se o pessoal ler o cartaz, né, a resposta está ali. Claro que nós, com todo prazer, respondemos a todos os questionamentos, mas é importante que leiam as informações do cartaz, porque ela está bem no início. Só para vocês terem uma noção, a câmera aqui não vai dar um zoom, eu estou com a versão um pouco mais ampliada aqui do cartaz. Esse cartaz aqui ele é em preto e branco. Claro que lá no Facebook, nas nossas mídias, ele está colorido. A primeira frase aqui, ó, diz paralisação dos municipários. A do meio aqui, ó, mais aqui embaixo, ela diz turno tarde. Bem aqui, ó, aqui em cima, turno tarde. É a segunda linha de cima para baixo. Então isso é o que está na imagem do cartaz. E aí muitos colegas estão perguntando: não temos a informação que turno ocorrerá a paralisação, ou se ela será de dia inteiro. Ela está no cartaz, seja o gráfico impresso colocado nos locais de trabalho, ou que estão chegando ainda nos locais de trabalho, né, que tinham para chegar até hoje, seja aqueles já divulgados nas nossas mídias. Então é isso que tem que ficar bem claro, somente no turno da tarde. E depois, ao longo do programa, eu vou estar divulgando melhor os problemas, os perigos dessa PEC. Está na hora da população brasileira acordar, está na hora de ver que isso aí vai atingir a todos. Olha que a reforma previdenciária e trabalhista nem foi protocolada ainda no Congresso. E ela vai atingir em cheio a classe trabalhadora, em cheio. Só que a própria PEC 241, ela vai atingir os trabalhadores, os aposentados, os serviços de saúde e educação que terão drasticamente reduzidas as suas participações, o investimento da União nestas áreas. Então, o pessoal tem que ficar atento, né, e não ficar naquela questão que o que houve da emissora A ou B de canal aberto, meia dúzia de comentaristas que falam e falam com posição, com lado, na verdade, não fica uma informação precisa nem correta, ela fica de um posicionamento individual. E o nosso objetivo aqui do programa é explicar exatamente qual é o propósito, o que consta na proposta, que não é achismo, é o que está lá protocolado no Congresso, na Câmara dos Deputados Federais. Então, logo, logo a gente já vai estar abordando isso aí. Uma outra convocação do SIMP, depois desta segunda-feira, que é a paralisação no turno da tarde, o SIMP está convocando já a categoria para uma Assembleia Geral na quinta-feira. Mas é uma Assembleia Geral de quê? É Previpel e SIMP convocando exclusivamente servidores estatutários. Servidores do regime estatutário, vinculados ao Previpel. Não é uma assembleia voltada a servidores seletistas, de regime CLT, aqueles vinculados ao INSS. Então, o Previpel e SIMP convocam uma assembleia para a próxima quinta-feira, dia 27 de outubro, quinta-feira, dia 27 de outubro, com primeira chamada às 9h30, segunda chamada às 10 horas, no auditório externo do Pelotense. Assembleia exclusiva para os servidores estatutários, aqueles vinculados ao Previpel. Qual é a pauta? Debate e encaminhamentos sobre uma proposta do hospital, é uma proposta exclusiva do Hospital São Francisco de Paula para ampliação nos serviços de consulta
e pronto atendimento com seus especialistas, que é o Fundo de Assistência Médica Previpel. Não tem nada a ver essa assembleia para tratar de previdência, para mexer ou alterar a alíquota de contribuição previdenciária, que é para o estatutário entender, isso seriam os 11% que são descontados do seu contra-cheque. Não. Aqueles 2% que são descontados no seu contra-cheque, que é o Fundo de Assistência Médica, a pauta dessa assembleia, voltada para servidores estatutários, é sobre o FAM, Fundo de Assistência Médica. Mas não é para mexer a alíquota, fique bem tranquilo. A pauta é esta: há uma nova proposta do Hospital São Francisco de Paula de ampliação dos seus serviços com seus especialistas e com o seu serviço de pronto atendimento, mas que o Conselho Deliberativo do Previpel, que é formado por 4 servidores eleitos pelos estatutários, os outros 4 são indicados pelo Executivo, o outro, que compõe os 9, é indicado pelo SIMP. Esta proposta do Hospital São Francisco de Paula, ela foi ofertada à diretoria técnica do FAM, do Fundo de Assistência Médica. A diretoria técnica, por sua vez, colocou-a em pauta em uma das reuniões do Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo do Previpel entendeu que, por ser uma proposta muito grande, ampla, lida com valores, era de extrema importância, primeiramente, informar aos servidores estatutários da proposta, consultar a categoria, então ela vai poder deliberar, votar, só que esta votação, esta consulta à categoria é para termos, nós conselheiros, eu digo nós porque eu sou o representante do SIMP no conselho, para nós conselheiros termos subsídio da categoria e saber da sua posição, para depois o conselho votar em reunião própria. Ou seja, não quer dizer que a deliberação, que a votação dos servidores estatutários será o que deve de ser feito pelo Instituto. Pela legislação prevista, o Conselho Deliberativo são os 9 que votam e deliberam sobre os assuntos. Então foi uma iniciativa do Conselho Deliberativo propiciar uma assembleia sem antes ter já tomado uma decisão, já ter tomado um posicionamento, e que a partir daquela sua votação, aí sim é que seria fechado ou não este contrato com o Hospital São Francisco de Paula. Então, nós definimos por convocar a categoria para uma assembleia, explicar a eles, aos municipários estatutários, o que versa a proposta, e diante desta proposta, colher a opinião da categoria e, com base nisso, no momento posterior, o Conselho aí de fato então subsidiado, bem informados, ambas as partes, servidores atingidos e o próprio Conselho, que é quem votará, todos subsidiados para que possam tomar uma decisão mais respaldada e com maior aprofundamento da discussão, assim podemos dizer, ok? Então, assembleia exclusiva para servidores estatutários, quinta-feira, dia 27, 9h30 primeira chamada, 10 horas segunda chamada, no Pelotense, auditório externo, somente servidores estatutários, aqueles vinculados ao Previpel. Então, importante, pessoal estatutário, se fazer presente, quinta-feira da semana que vem. E lembrando que todas as assembleias que tenham a convocação por parte do SIMP, os servidores que trabalham no horário, no turno aí que compreende a realização da assembleia, podem ir às assembleias sem nenhum prejuízo à sua função ou remuneração. Ok? Então, mesmo um servidor aí que encontra-se em estágio probatório, não tem problema, tem o amparo legal da nossa lei orgânica, através de seu artigo 47, de poder fazer-se presente na Assembleia sem nenhum tipo de prejuízo, ou seja, não pode considerar uma falta não justificada ou algo do tipo, o fato de eu ir à Assembleia convocada pelo SIMP e naquele momento deveria estar no local de trabalho. Não, isso é garantido por lei. Então, pessoal, vamos, pós
alguns informes já entraram na pauta. Quem assiste ou conferiu alguns programas anteriores, nós tratamos diversas vezes aqui. Recebi mensagem da Neida, recebi mensagem da Carmen, recebi mensagem de vários outros colegas que estão sempre acompanhando o nosso programa, né? Não sei se da Rejane, nesse assunto que eu vou falar, mas a Rejane também está sempre acompanhando o nosso programa, que são os problemas que os servidores ainda enfrentam no que tange aos créditos dos vales transportes nos cartões. Só que a secretaria que está dando muito problema é a Secretaria Municipal de Educação e Desporto, que os professores, alguns funcionários, têm recebido créditos em quantidade inferior à necessidade de poderem deslocar-se casa-trabalho e vice-versa, mesmo tendo o sistema de integração, que tu podes descer de uma linha e embarcar noutra, num intervalo aí de até 1 hora e não debita do cartão, não desconta-se R$ 3,05. O sistema eletrônico ele identifica isso, ou às vezes tenta, porque às vezes também não consegue identificar. Então, nós só da direção do Simples nos reunimos aí por 2 vezes com o senhor Enoque Guimarães, um dos responsáveis do consórcio do transporte coletivo de Pelotas, e alguns problemas que ocorreram de ordem técnica, tecnológica, o colega servidor individualmente e pessoalmente, o titular daquele cartão, pode dirigir-se à loja Prati, ali na Avenida Bento Gonçalves, junto ao Shopping Lobão, e com certeza será resolvido o seu problema, será encaminhado. Isso é uma coisa. De outra banda, a forma do crédito, a sua quantidade ser insuficiente para os servidores, aí a obrigação já é da prefeitura. O fato do crédito ser depositado no seu cartão com vários dias de atraso e você tendo que pagar do próprio bolso para poder trabalhar, aí o problema também é da prefeitura de Pelotas. E nós constatamos, de fato, que há um grave problema na prefeitura de Pelotas, pois parece que nós temos 2 prefeituras de Pelotas. Entende-se como chefe do executivo superior na hierarquia máxima o prefeito, mas parece que temos alguém que consegue, e já há muito tempo, mandar mais do que o prefeito, ou desrespeitar as suas decisões, e a gente não vê acontecer nada, e não vê às vezes a prefeitura tomar uma atitude sabendo que isso está acontecendo. E vou falar claramente aqui, sem titubear. O prefeito Eduardo Leite, ele estabeleceu uma portaria, número 032, de 2016, onde, em face dos créditos a serem dados para os servidores depositados com uma quantidade diária pré-definida, a portaria do prefeito, ela sim estabelece que quem trabalha em um único turno, uma jornada de 6 horas diárias, receberá por dia 2 créditos. Aqueles que trabalharem em 2 turnos, por exemplo, 8 horas por dia, terão direito a 4 créditos por dia. Ponto. Isso é a portaria do prefeito Eduardo Leite. Alguém consegue entender algo diferente de tanta objetividade? Bom, eu trabalho 6 horas, X dias do mês, é só pegar aqueles dias do mês, cada dia eu vou multiplicar por 2 créditos, para este que trabalha num turno único. Deu? É esta a conta. X dias do mês, multiplicado cada dia por 2 créditos, e me dará o número total de créditos necessários, quantidade de créditos. E aí, aquele valor que dá esse total de créditos é o valor que a prefeitura tem que empenhar para adquirir os créditos do consórcio do transporte coletivo de Pelotas. Ponto. Quem trabalha 2 turnos, cuja portaria estabelece 4 créditos dias, a conta é a mesma. Só que multiplica-se 4 créditos dia pelo número de dias
que terei de trabalhar ao longo do mês, da mesma forma, vai me dar um número total de créditos, converte-se aquilo em valor, a prefeitura empenha aquele valor para adquirir os créditos do consórcio. Palavra, documento escrito do prefeito Eduardo Leite. Pois bem, professores, funcionários de escola, já desde agosto para cá, vários, têm recebido seus créditos de forma atrasada. Nós tivemos colegas que neste mês eram para ter recebido créditos já no primeiro dia útil depositado no seu cartão e que foram ter depositados apenas no dia 10. Então, do dia 1º ao dia 10, os dias úteis de trabalho, o servidor teve que pagar do próprio bolso, tirando do salário, que já é uma mixaria, tirando para pagar, pagando para trabalhar, fazer a parte que é obrigação do empregador. No caso, o prefeito, Prefeitura Municipal de Pelotas. Então, foram vários. Agora vem a parte pior. A prefeitura até deu tais créditos, depois, com atraso, retroativamente, mas aí os créditos vêm como créditos para usar no transporte. Só que eu tirei do meu salário. A prefeitura deveria devolver para mim em dinheiro, porque se eu tive que, com dinheiro em espécie, pagar o meu transporte por tais dias, porque a prefeitura não cumpriu com a sua obrigação, na hora dela depositar esses créditos no meu cartão, a parte que eu utilizei como valor em espécie, este valor deveria ser ressarcido em espécie para o servidor. Então já é a primeira grande falha. Agora a segunda e pior falha, que vem no sentido de corroborar o que eu falei aqui no início. Nós estávamos recebendo diversas ligações de escolas que, olha, eu sou trabalhador de 2 turnos e não me depositaram os 4 créditos diários. Olha, eu sou trabalhador de 2 matrículas diferentes, tenho uma carreira aqui, uma carreira aqui, então eu tenho que ganhar 2 créditos aqui e 2 créditos aqui. E que também muitos desses receberam apenas a metade desses créditos, por parte da SMED que recebiam essa informação. Nós entramos em contato com a SMED e mandamos um ofício para a SMED, perguntando por que a SMED, então, não estava respeitando a referida portaria do prefeito. Vejam a resposta do secretário de Educação, José Francisco Madruga da Conceição. Ele informa que o questionamento que o SIMP faz a ele, a sua pasta, por que a SMED só está dando metade dos créditos, contrariando e desobedecendo a portaria do prefeito, o secretário nos coloca: esse questionamento vocês devem dirigir ao secretário de Gestão Administrativa e Financeira, o secretário Cruz, a qual passou a orientação nesse sentido. Pois bem, o SIMP enviou o ofício ao secretário Cruz. E aí no ofício ao secretário Cruz nós falamos que nós havíamos provocado a Secretaria de Educação, que recebemos essa resposta por parte da Secretaria de Educação, que nós não entendíamos então por que estava sendo desobedecida a portaria do prefeito, reduzindo pela metade os créditos os quais os servidores da educação têm direito e qualquer outro servidor. Colocamos para o secretário Cruz a manifestação do secretário de Educação e o secretário Cruz, como dificilmente responde os nossos ofícios, o secretário Cruz ainda não nos respondeu. Claro, é um documento recente, datado de 17 de outubro. Hoje é dia 21. Mas já é uma prática aí o secretário Cruz não responder a todos os nossos ofícios. Bom, daí, em face do problema, nós, do SIMP, enviamos um ofício para o prefeito Eduardo Leite, pedindo com urgência uma reunião com ele, já demonstrando para ele nesse ofício que a Secretaria de Educação, que estava solicitando aí os créditos pela metade do que a portaria do próprio prefeito estabelece, já informamos ao prefeito que a própria Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira, segundo a SMED, é quem estaria interferindo diretamente nisso. Então, como estamos vendo que está sendo desobedecida a própria portaria estabelecida pelo prefeito, nós solicitamos através de ofício
datado de 13 de outubro, uma reunião com o prefeito. Claro que nesse ofício de 13 de outubro, a gente só havia falado do não cumprimento dos créditos na sua totalidade e que a portaria vinha sendo desrespeitada. Ainda não tínhamos recebido a resposta do secretário de Educação, tá? Mas já havíamos solicitado a reunião nesse sentido com o prefeito. Aí, para nossa surpresa, o SIMP recebe hoje, no caso um documento datado de ontem, do senhor Abel Dourado, que agora é chefe de gabinete do prefeito, antes era assessor especial, seguido está mudando essas coisas. Então o chefe de gabinete do prefeito, agora o senhor Abel Dourado, nos respondeu que de ordem do senhor prefeito, respondendo ao ofício do SIMP, esse ofício que eu mencionei, no teor dos esclarecimentos prestados pelo secretário da SGAF, nesse sentido, eventuais pendências quanto aos créditos poderão ser solucionados através de requerimento à própria secretaria, à administração. Caso persistirem distorções, oportunamente será agendada a reunião solicitada. Com todo respeito, parece que o prefeito não entendeu. Nós colocamos que a SMED, lá no referido ofício, estava referendando, né, a SMED não estava arcando com os créditos na integralidade. E no nosso ofício a gente ainda não havia informado sobre a resposta da SMED para nós. A prefeitura, sem saber disso, ela só foi informada por nós que, de fato, comprovadamente, não foram solucionados os pedidos dos servidores feitos junto à SMED, não foram solucionados, e que, por isso, a gente queria a reunião com o prefeito. E aí, por ordem do senhor prefeito, diz que eventuais problemas devem ser dirigidos à administração, quer dizer, não foi nem a SMED. Então, a própria prefeitura já apontou, deu problema aí com o crédito dos vales transporte, lá da SMED, não é na SMED, é lá na SGAF. Então, a prefeitura já está dizendo que a SGAF é responsável por solucionar esse problema. Aí nós, na hora, já fizemos um ofício, mandando hoje mesmo, respondendo esse ofício assinado pelo senhor Abel Dourado, gabinete do prefeito, já dizendo o seguinte, que diante do teor desse ofício, do gabinete do prefeito, em que Vossa Senhoria, no caso o senhor Abel Dourado, responde ao nosso ofício e argumenta que eventuais pendências quanto aos créditos de vale transporte poderão ser solicitados através de requerimento junto à Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira e que, caso persistam distorções, oportunamente será agendada a reunião, o SIMP reitera o requerimento de reunião com o prefeito, independente disso. Por quê? Porque os transtornos aos trabalhadores permanecem, os direitos estão sendo desrespeitados, a portaria do prefeito está sendo descumprida. Os requerimentos individuais são apresentados nas secretarias de origem e encaminhados por estas à SGAF. E a SGAF é que não cumpre a portaria estabelecida pelo prefeito e não faz o repasse desses créditos. Então, o nosso requerimento de reunião com o chefe do executivo, já apresentado no ofício, ele ocorreu justamente pela falta total de soluções aos requerimentos individuais apresentados e, mais uma vez, ao descumprimento da portaria do prefeito. Então, nesse sentido, a gente reitera reunião com o prefeito para tratar disso. Para servidor aqui não tem cabimento, né? Parece que a prefeitura estabeleceu a portaria e está com medo de enfrentar ou de dizer contra o que o secretário Cruz está determinando. Vem cá, quem é o prefeito? É o secretário Cruz ou é o Eduardo Leite? Porque não dá para entender, né? Eu não entendo como é que, por ordem do senhor prefeito, claro, o senhor Abel Dourado, como chefe, só transcreveu aqui, emitiu a ordem do Eduardo Leite, mas o que não dá para entender é como é que o prefeito diz, tá? Quem tiver problema com os créditos, reclame para a Secretaria de Administração e, se persistir os problemas, façam os requerimentos. Como assim?
na administração, se é a própria administração que está descumprindo, por ordem dela, a aquisição dos créditos, conforme a portaria do próprio prefeito. Então o prefeito que assuma, olha, minha portaria não vale de nada. Olha, se a minha portaria está sendo desrespeitada, eu fiz só para dizer o quanto seria em créditos, mas o homem lá do cofre, o que emite lá os empenhos, não quer fazer. Então está na hora do prefeito assumir. É por isso que a gente quer reunião com o prefeito. Bom, prefeito, então assuma a sua posição. Assuma que a sua portaria está sendo desrespeitada e o senhor não está nem aí. Assuma que o secretário manda então mais do que o senhor. Eu tenho que ser bem claro aqui, dessa forma que eu estou falando aqui no programa de TV, porque é inadmissível isso aqui. Sabendo que a portaria está sendo desrespeitada, como é que orienta que a gente oriente os municipários para irem lá para a Secretaria de Administração? Aí não tem cabimento, né? Não tem. Então a gente vai aguardar sim a resposta com o prefeito para tratar disso, ou que ele se posicione mais claramente, oficialmente, dizendo que a portaria não vale mais, ou por que o secretário tem mais poder do que ele, ou por que o secretário não obedece aquilo que é expedido pelo prefeito e não dá nada, né? Aí é de desconfiar, infelizmente é de desconfiar, porque o governo não age com a transparência que diz que tem. Bom, então vamos aos vídeos, né? 19 horas e 45 minutos, temos 15 minutos aí de programa. O primeiro vídeo que o Wagner já vai preparar para nós aí é da Assembleia dos Docentes da Universidade Federal de Pelotas, realizado na quarta-feira agora à tarde, onde nessa Assembleia dos Docentes também era para tratar da PEC 241, né, de todas as reformas previdenciárias, trabalhistas, contra a proposta de legislação complementar 54/2016, enfim. Aí era a Assembleia dos Professores da Universidade Federal de Pelotas, foi realizada lá na sede da ASUFPEL, do Sindicato dos Servidores da Universidade Federal, e os professores definiram já aí nessa Assembleia, quarta-feira, por paralisarem as suas atividades até segunda, e já aprovaram um estado de greve, ou seja, vão avaliar se entra ou não em greve já possivelmente na semana que vem. Então já desde quarta-feira, aí está a nossa presidente, Tatiane Rodrigues, falando lá na Assembleia dos Docentes por causa da nossa frente, a Frente em Defesa do Serviço Público, né? Composta aí, como eu falei lá na nossa inicial do programa, é uma frente aí que mobiliza muitos segmentos de trabalhadores, tanto da iniciativa pública e da privada, para lutar em nível local para que ecoe e chegue até Brasília, para que os deputados federais gaúchos e os demais deputados não venham fazer esse retrocesso, né, de aprovar a proposta da maneira que ela se encontra, da PEC 241. Então essa Assembleia com os docentes da Universidade Federal de Pelotas foi na quarta-feira à tarde e ela já deliberou, daquele momento, paralisar as atividades. Então os professores da Federal neste momento estão paralisados até segunda e depois avaliarão se entram ou não em greve. Na sequência, o próximo vídeo que o Wagner vai colocar para nós é da ocupação do IFSUL pelos seus próprios alunos. Vídeo esse também feito na quarta-feira, no início da tarde, e que se estendeu até a noite. Então, Wagner, se puder colocar para nós também o segundo vídeo, que ele trata da ocupação pelos alunos no IFSUL. Pessoal, um movimento bonito dos estudantes, bonito mesmo, por quê? Porque os alunos estão lá politicamente embasados numa assembleia que foi feita com os alunos, onde ampla maioria aprovou pela ocupação do IFSUL, tá? Tem apoio de professores, de reitoria, né? E não tem nenhuma espécie de depredação, nenhuma espécie de quebra-quebra, nenhuma espécie de violência. Pelo contrário, é um movimento altamente organizado pelos alunos e que estão tendo todo o respaldo desta frente em defesa do serviço público, das conquistas sociais e trabalhistas, né, o apoio dos movimentos sociais e sindicais. Por quê, pessoal? Porque os alunos estão fazendo o debate, discutindo politicamente, não partidariamente, politicamente, sobre o retrocesso que essa PEC 241 vai trazer
em cheio para a educação, porque essa PEC, ela tira a obrigatoriedade de investimento mínimo em educação que está na nossa Constituição, ela altera a nossa Constituição por 20 anos. Então, para vocês terem uma noção, os municípios, os estados, todos eles, a União, tem obrigação mínima de 25% do total das suas receitas correntes líquidas investir em educação. Já no ano que vem, se essa PEC for aprovada, o investimento em educação já cai para 18%. E nos próximos 20 anos, o investimento da educação vai ser sempre o mesmo orçamento previsto do ano anterior, apenas acrescido pela inflação daquele período, daquele ano. Então fica congelado o investimento de educação pela inflação, fica estabelecido que somente a inflação, mesmo que o Brasil com o passar dos anos cresça, mesmo com o pré-sal, mesmo com o PIB, o aumento do PIB, que é o Produto Interno Bruto, a soma das riquezas produzidas pelo nosso país, mesmo que com o passar dos anos, a PEC ela já coloca isso aí, diminui também o investimento em educação, essa PEC. Tem que deixar bem claro que diminuindo os repasses na educação afeta diretamente o FIES, o financiamento estudantil, que é para inclusive alunos que vão estudar nas universidades privadas, tá? Então isso já vai mexer com a economia, porque a universidade privada ela se sustenta pelos valores que ela recebe, ela tem caráter de lucro, universidade privada, empresa jurídica. Isso vai afetar diretamente nas vagas a serem ofertadas via Enem, nas universidades federais, nos institutos tecnológicos, então diminuirá drasticamente a oferta de vagas, as bolsas para pesquisas, né, e outros programas na área da educação, né, todas aquelas metas a serem atingidas pelo Plano Nacional de Educação, aquelas 20 metas, muitas delas sequer poderão ser atingidas, e hoje é lei, em função da alteração dessa PEC 241 que vai limitar os gastos públicos. Então isso tem que ficar claro, né? E aí era uma discussão, apenas uma discussão, né, com toda a educação, respeito, de um pequeno e minoria grupo de alunos que não concorda com a ocupação do IFSU, que não concorda que, mesmo que em assembleia na qual eles estavam presentes, o resultado da maioria foi deliberado pela ocupação do IFSU, para mostrar para a comunidade, para os alunos mostrarem que aquele espaço é deles, a educação é deles, né? Não pode um presidente da República que não foi votado para ser presidente, não está ali legitimado para fazer isto. Estas suas propostas de Michel Temer não foram as apresentadas em campanha eleitoral em momento nenhum, desta forma, sem fazer um amplo diálogo com todos os envolvidos, né? Então, dão um belo exemplo esses alunos do IFSU que encontram-se lá todos os dias, né, entregando, mobilizando, informando a comunidade, não só acadêmica, a comunidade como um todo, o pessoal que transita ali pela Praça 20 de Setembro, fazendo um excelente trabalho, né, no sentido de poder informar a categoria de outros segmentos de trabalhadores da iniciativa pública privada, que eles estão por dentro, que eles querem uma educação pública de qualidade, né, não reduzindo os seus investimentos, não através de uma lei da mordaça, como se fosse, porque isso altera a nossa Carta Magna, a nossa Constituição, né, e fere nas áreas estritamente sociais. Quer dizer, se o governo precisa arrecadar e precisa, vai fazer isso logo cortando nas áreas sociais, atingindo a classe mais pobre, mais trabalhadora, porque no Brasil se paga imposto de renda trabalhador brasileiro e que ganha pouco, não tem taxação para grandes fortunas, há uma grande sonegação de impostos por muitas empresas, às vezes por uma fiscalização ineficiente. Tem tantas outras áreas a ser atingidas de sonegação, de não cumprimento de obrigações, e aí o governo acha mais fácil, não, vamos cortar na amplitude, na classe trabalhadora, né? Mas a gente não vê cortar
ou diminuir a parte dos subsídios que os congressistas ganham, ou nas suas regalias, ou nos seus vales, né? Aí não tem corte ou até, se for necessário, redução, extinção de determinadas regalias, né? Isso não existe, nunca vi, né? E nem fazer greve, nem nada, que todo trabalhador brasileiro pudesse ter os recessos que a Câmara tem, que tivesse as prerrogativas, a imunidade parlamentar, que tivesse o apartamento funcional, que tivesse um motorista, veículos oficiais à sua disposição, né, um bom período aí de recesso e férias, né, o vale para o terno, o vale para passagens aéreas e tantas coisas mais. Né? Nós não temos nada disso aí, isso aí nada é cortado, inclusive. Bom, já o nosso terceiro vídeo trata-se de uma mobilização que teve ontem na Câmara de Vereadores pela manhã e que estava lotadinho desta frente em defesa do serviço público municipal. Então tinham trabalhadores da Universidade Federal de Pelotas, municipários, está aí na fala o próprio reitor da Universidade Federal de Pelotas, Mauro Delpino, e o objetivo de todos que lá se encontravam era pedir a posição de cada vereador, pedir a sua posição e uma nota de repúdio, fazer uma moção de repúdio da Câmara de Vereadores frente a essa PEC 241, seus malefícios, tudo que atingirá a comunidade brasileira como um todo, na prestação dos serviços, na qualidade dos serviços, na redução dos investimentos. Então, esta moção de repúdio, ela foi tratada durante toda a audiência na Câmara, e aí vocês estão vendo falas de representantes dos movimentos sociais, sindicais, e chegou no determinado momento que os vereadores presentes deveriam posicionar-se, né? Daqueles vereadores ali presentes, de todos que estavam presentes, apenas o vereador Viana, o que é natural, hoje ele faz parte da base do governo, é líder do governo Eduardo Leite, né? Apenas o vereador Viana votou contrário a essa moção de repúdio, ou seja, que repudia a PEC 241. Haviam vereadores outros que são da base do governo e que votaram sim a favor da moção de repúdio, a favor que sabem que essa luta é importante, que todos têm que se engajar em todo e qualquer cidadão brasileiro tem que se engajar nesta luta e por isso, mesmo sendo a base do governo, votaram a favor, se posicionaram individualmente, né? E por isso que o parlamento é democrático, independentemente de sigla partidária ou não, se coloca ali em apreciação, em discussão os temas debatidos. E por isso foi muito importante. A Câmara também, além dessa nota de repúdio, está entrando em contato com todas as câmaras municipais de vereadores da região sul para conseguir também essa moção de repúdio de outras casas legislativas para que possam depois, numa comissão, protocolar na bancada gaúcha dos deputados federais esta moção, para que eles saibam, né, a real posição dos municípios, das entidades e da Casa Legislativa, algo que vai onerar, que vai em muito prejudicar, né, todo cidadão brasileiro. Então, isso aí é que foi discutido, votado e aprovado ontem na Câmara pela manhã. Estava bem lotado, bem representativa a participação de todos que lá se fizeram presentes na manhã desta última quinta-feira. Então agora esses encaminhamentos serão dados pela Câmara de Vereadores, culminando nas outras atividades. E por fim, Wagner, é um vídeo de 1 minutinho para terminar o programa, são 19 horas e 57 minutos. Já pode colocar aí direto, Wagner, o vídeo da reunião que o SIMP teve agora, pouquíssimo tempo antes de eu vir para o programa de TV, que é da Frente em Defesa do Serviço Público. Né? Reunião esta que foi realizada agora lá na sede do SIMP, agora há pouco, e neste momento provavelmente esteja ocorrendo, que são todos os representantes, né, daquela Frente em Defesa do Serviço Público, que já estão discutindo a atividade de segunda-feira, que é a paralisação à tarde, o lançamento dessa frente, ali no Largo Edmar Fetter, e todas as próximas atividades. Porque terça-feira, pessoal, terá
a votação em segundo turno dessa PEC 241, mas ela não se encerra na Câmara. Depois ela vai para o Senado e tem 2 votações no Senado e lá pode ser alterada. Então deverá haver uma necessária mobilização nacional de todo brasileiro, em todas essas fases que a PEC será tratada lá no Congresso Nacional. E por isso a importância dessa frente de mobilizar a sociedade pelotense, instruí-la e informá-la dos perigos que farão com que sejam atingidos, caso seja aprovada, a todos os brasileiros pelos próximos 20 anos. Então é importante, pessoal, cada brasileiro, você que está nos assistindo, verificar as fontes de informação, verificar toda esta situação da PEC 241. Bom, pessoal, chegamos aqui ao término de mais um programa de TV do Simp. Desejo a todos um bom final de semana, prometendo um próximo reencontro na sexta-feira. Um beijo, um abraço e tchau, tchau.